E, basicamente, a ideia do PLP 148 é atualizar a nossa legislação do ICMS, a Lei Candir, a Lei Complementar 87. Eu costumo dizer que hoje nós aplicamos uma legislação pensada para um mundo analógico, né? A Lei Candir é de 1996, em um mundo que cada vez mais é digital. E isso, naturalmente, gera uma série de lacunas, né? A teoria jurídica, geralmente, ela estabelece ali que existe uma diretriz, né? Os valores, né? Eles alteram a norma, os aspectos sociais, eles alteram a norma. Geralmente, a norma é a última a ser alterada depois dos fatos e dos valores serem alterados. Existem casos em que ocorre o contrário, né? A gente lembra a lei contra fumo em lugares fechados, lei do cinto de segurança, mas normalmente é o contrário. A população muda e depois a lei acompanha. E é mais ou menos esse caso aqui, né? A nossa legislação atual ela tem uma série de gargalos, porque não antevi, nem poderia antever um mundo em que se relaciona economicamente de forma digital. E esses gargalos, no final do dia, eles acabam se traduzindo em empecilhos ao desenvolvimento de atividades integrativas de canais, e quando não no empecilho, pelo menos no encarecimento, estabelecimento de uma burocracia adicional que seria desnecessária se a gente simplesmente atualizasse a legislação prevendo essas hipóteses, tá? Então, basicamente, o PLP 148, ele nasce dessa ideia, né, não só da ABCOM, mas principalmente do Legislativo, de que esse ponto da legislação tributária vinha sendo um ponto relevante para obstaculizar esse tipo de operação. Esse projeto ele é de autoria do deputado, ou do ex-deputado federal Henrico Missassi, e, na verdade, isso explica já o porquê desse projeto hoje não estar tracionando, tá? O Henrico, apesar de um grande deputado, um grande parlamentar, é um sujeito brilhante, um jovem com uma experiência acadêmica e profissional bastante interessante, que contribuiu bastante ali no seu mandato com o Legislativo, mas ele não foi reeleito, tá? E isso explica, né? Digamos que o PLP ele ficou órfão, ele precisaria que um outro deputado viesse, se interessasse pela pauta e acabasse absorvendo essa pauta para que ela voltasse a ganhar tração. A reforma tributária ela extingue o ICMS, ainda que num horizonte de médio prazo. A gente está falando de um período de transição que começa daqui a um ano e que vai levar 10 anos para se concretizar. Mas é óbvio que uma vez que o sistema atual seja substituído pelo sistema novo da PEC 132, essas discussões elas vão deixar de existir, né? Porque daí a gente não está mais aplicando uma legislação analógica ao mundo digital, a gente está aplicando uma legislação atualizada, muito mais flat, que não distingue serviços de bens, que não tem problemas de guerra fiscal, que não tem problemas de glosa de créditos, etc. Então, fica muito mais fácil você operacionalizar esse tipo de operação, uma vez que esse modelo de IVA venha, de fato, a substituir nosso atual sistema. E eu acho que isso ajuda a explicar também o porquê se perdeu um pouco de interesse nessa pauta. Então, a pauta que envolve a alteração da legislação de ICMS hoje, ela está com os dias contados, porque, de novo, tem um período de transição de 10 anos e o ICMS deixa de existir. Então, pensando em apelo político, se tornou, eu diria, mais desafiador a gente conseguir alguém que olhe para um projeto que tem eficácia de médio prazo, porque tem eficácia para os próximos 10 anos e depois o modelo não existe mais. A ABCOM ela atua em diversas frentes, né, junto aos órgãos públicos, que não se limita ao legislativo. A gente teve, em paralelo, um avanço importante. Aqui em São Paulo se vê isso muito claramente nas normas que estabelecem a possibilidade de armazenagem em área comum para o operador logístico,
Então, você acaba viabilizando o estabelecimento de pick-up points sem precisar mudar a lei complementar, mudando simplesmente a lei local. No âmbito do CONFAS, também a ABECOM participa e participou de diversos encontros e reuniões, e sempre essa pauta ela acaba sendo bastante estressada ali do nosso lado. Hoje a ABECOM ela faz parte, né, do fórum de... Agora não se chama mais Fórum de Competitividade do Varejo, o nome foi trocado no último governo, mas basicamente um fórum de promoção, né, das pautas do varejo ali no âmbito do MDIC, e que a ABECOM é um dos membros, e também já levamos esse tema em palestras, em pautas mais isoladas também. A gente costuma ter um encontro bimestral, né, de diversas entidades do setor. Além disso, a ABECOM também sempre buscou apoio de outras associações. A gente entende que juntos a gente tem mais força, né? As nossas pautas têm mais chances de ganhar atração, de serem ouvidas. Então, te dando só um exemplo, mas eu sei que existem outros, a própria Abralog, a Associação Brasileira de Logística, ela firmou uma parceria com a ABECOM também para tentar atracionar essa pauta, uma pauta que acaba também interessando ali o setor logístico. Então, essas são algumas das medidas que vêm sendo tomadas ali de bastidores pela ABECOM para tentar fazer essa frente tracionar. Eu acredito que os benefícios são vários, tá, André? Qual que é o problema hoje? Eu já ouvi isso muitas vezes, né? A pessoa fala, tá, mas você fala que não dá para ter um pick-up, mas eu já vi um pick-up point. Você fala que não dá para integrar a logística reversa, mas eu já comprei num lugar e devolvi no outro. Só que isso se dá basicamente de duas formas. Ou assumindo risco, então ou a empresa fala, olha, eu sei que a legislação não me autoriza a fazer isso, mas eu não estou lesando o erário, eu vou tomar um risco porque eu preciso trazer novas formas de atender o meu público. Ou isso é feito via regime especial. Em nenhum dos cenários isso é bom. No cenário do risco, evidentemente, a empresa está atuando à margem da legislação, ela tem risco de autuação, isso pode ser muito problemático. E no segundo cenário é tão ruim quanto. Eu entendo que um dos grandes problemas do nosso sistema tributário atual é justamente a falta de transparência que existe, muito por conta do ICMS. Então, hoje a gente tem 27 unidades federadas legislando sobre o mesmo imposto, e se você tem poder e influência política, você, de repente, consegue um regime especial que te autorize operar de uma forma. Se você não tem, você tem que seguir a lei, que é uma lei desatualizada. Então, basicamente, isso gera dois pontos. Problemas de ordem concorrencial, né? O pequeno ele não consegue implementar uma política de omnichannel enquanto o grande consegue. E segundo, falta de transparência, né? Quando você vê alguém operando, você não tem exatamente publicidade, né, de quais as regras do jogo que ele está cumprindo ali para poder adotar essa prática. Então, basicamente, acho que acaba ajudando muito sobre sobre essas duas perspectivas. Para o consumidor, o impacto ele acaba sendo talvez até mais claro, né? Eu sempre digo que o omnichannel ele só existe para trazer para o consumidor uma experiência de consumo otimizada em todas as suas variáveis. Então, você pensa num pick-up point. Você fala, olha, eu não posso ir até o shopping, mas eu posso ir até o posto de gasolina que fica na esquina da minha casa. Então, tudo bem, eu vou receber a mercadoria ali. Quando você pensa em estados, em cidades que têm crime organizado forte, como é o caso do Rio de Janeiro, os Correios não conseguem, o mesmo transporte privado não consegue acessar todos os CEPs. O que se traduz que, de repente, um morador de uma comunidade, ele não consegue ter acesso ao mundo do e-commerce, ele não consegue comprar no e-commerce, que geralmente tem preços mais atrativos que o varejo tradicional, porque a mercadoria não chega até a casa dele. Mas, de repente, ela chega ali até o posto de gasolina, até o ponto de coleta e retirada, que está a 100 metros da casa dele.
e isso naturalmente otimiza a experiência de consumo. Quando você pensa no contrário, né, naquelas experiências de web sales, prateleira infinita, etc., também tem muita conveniência. Às vezes o consumidor ele vai até o shopping, ele gasta tempo, ele gasta gasolina, ele gasta estacionamento, e ele chega lá e de repente não tem o número da roupa que ele estava buscando, ou não tem o número do sapato que ele queria comprar. E se você consegue integrar o online com o varejo físico, você consegue suprir essa ausência de estoque, né, momentânea, falando, olha, tudo bem, eu não tenho aqui hoje, mas daqui 2 dias chega na tua casa, exatamente o produto que você quer. Você não precisa voltar aqui daqui 2 dias. Né? Então, são essas algumas das formas de otimização da experiência de consumo. Na logística reversa também, né? O consumidor ele tem o direito de, principalmente nas compras online, ele tem o direito de arrependimento, né? Que é o desfazimento da operação de forma imotivada, sem que haja qualquer tipo de vício ou defeito no produto. Ele pode, dentro do prazo de 7 dias, proceder à devolução. Em vez de fazer uma devolução pelo mesmo canal que ele recebeu, eventualmente ele pode querer deixar a mercadoria num ponto de coleta e retirada que é próximo à casa dele, ao trabalho dele, num shopping. Né? Então, são mecanismos que acabam e sempre visam otimizar a experiência de consumo. Operacionalmente, sim. O modelo operacional, ele inspira. O modelo tributário, naturalmente, ele é completamente diferente, então a gente precisa adaptar. Os Estados Unidos, ele tem uma condição tributária muito, muito singular, que a gente não vê em nenhum outro país do mundo. A maioria dos países, André, tem um mix de tributação do consumo e da renda. Tá? Basicamente, existem 3 fontes tributáveis, né? Isso se dá globalmente, que é a propriedade, a renda e o consumo. Geralmente, as 2 principais são renda e consumo, e países como o Brasil, ou mesmo países membros da OCDE, a China, tem um misto, ali mais ou menos metade e metade de tributação da renda, metade de tributação do consumo. Nos Estados Unidos, a situação é diferente, 80% da fonte tributária é da renda, ou seja, eles tributam muito pouco o consumo. Você vai comprar, e eles têm um modelo tributário que só existe lá, que é o tal do sales tax. Então, você chega ali nos Estados Unidos, numa gôndola, você vê que um produto custa $10, e na hora que você vai pagar, aí sim, a pessoa fala, olha, tem mais 7% de tax aqui, que é o tal do sales tax. E adiciona na hora aquele valor e você paga. Então, esse valor, primeiro que ele é menos representativo, e isso gera menos estresse político, né? A gente está falando de uma alíquota, você pegar na Flórida ali 7%, ela vai variar de acordo com o estado, mas geralmente baixa. E segundo, que é um modelo de imposto que você paga ali no momento da venda. Então, você não tem problemas de guerra fiscal, você não tem problemas de contribuinte de fato versus contribuinte de direito, como existe aqui no Brasil, real adquirente, coisas do tipo. Essas preocupações não existem lá. Eles têm um modelo muito mais flat, então a coisa ela caminha muito melhor. A China, eles têm um modelo de IVA, exatamente, né, o semelhante àquilo que a gente está adotando agora, né, depois da emenda constitucional 132. Então, quando você tem um IVA federal, um imposto federal que tributa o valor agregado, você acaba simplificando muito esse tipo de situação, porque é uma matemática muito simples. Você se creditou na entrada, você debita na saída, e pouco importa se a saída deu via e-commerce, se deu via varejo tradicional, se estava no estoque, se era uma operação de dropshipping, porque você não tem distinção. Você vai pagar ali os mesmos 15%, 17%, acho que a alíquota máxima do IVA na China é 17%, então isso acaba ficando muito tranquilo, tá? Por isso que eu insisto que quando a gente pensa na reforma tributária, daqui 10 anos esse PL não é mais uma preocupação, porque a gente já está dentro de um novo sistema que conseguiu matar essa deformidade do nosso sistema atual. Falando desse tema muito especificamente,
Antigamente só se tributava a origem nas operações interestaduais que destinavam mercadoria a consumidor final, que é o que o e-commerce faz. Então, basicamente, se eu estou em São Paulo e o meu adquirente está em Macapá, pagar-se 18% de ICMS para São Paulo, e o estado de destino ele ficava chupando o dedo. Já em 2011, né, esses estados que não da região sudeste perceberam a distorção que havia nisso, e o raciocínio ele era muito simples, era, poxa, eu dou um duro danado para gerar condições para essa pessoa ter poder de compra, para ele ter um emprego, para ele poder consumir. Na hora de consumir e pagar imposto, ele consome de São Paulo, ele consome do Paraná, ele consome de onde quer que seja. Fala, peraí, isso não é justo. E daí veio o tal do Protocolo 21. Esses estados, eles descumprindo a Constituição Federal vigente à época, basicamente disseram, olha, não é bem assim, você vai ter que dividir comigo esse ICMS. O tal do DIFAL, diferencial de alíquotas. Fala, olha, São Paulo fica com 4, 7 ou 12, ou origem fica com 4, 7 ou 12, e destino fica com a diferença. Esse protocolo ele era inconstitucional, a Constituição diz exatamente o contrário, então ele foi julgado inconstitucional pelo STF, mas ele teve uma força política muito grande a ponto de conseguir alterar a Constituição em 2015. Então veio a emenda constitucional 87 e falou, peraí, realmente não faz sentido deixar todo o produto de arrecadação na origem. Vamos splitar esse ICMS dentro dessas proporções. Mercadoria importada, a origem fica com 4%. Se não é importada, é nacional, fica com 7 ou 12%, a depender ali das características econômicas dos estados. Resumindo muito, estados mais abonados financeiramente ficam com 7%, estados considerados menos abonados, menos favorecidos, ficavam com 12% desse ICMS. A diferença, que geralmente, pegando a alíquota geral ali, do ICMS em São Paulo mesmo é 18%, ficaria com o destino. E hoje fica, de fato, com o destino. Qual o problema disso? Isso trouxe muita complexidade, né? Primeiro foi feito de forma atropelada, então mudou a Constituição, mas não tinha lei complementar regulamentando o tema. Isso gerou, né, a DIN 5464, 5467 da ABCOM e da OAB, que basicamente tiveram reconhecida a inconstitucionalidade da exigência do DIFAL sem lei complementar. Posteriormente veio a lei complementar, daí veio outra discussão, falou, tudo bem, agora que tem a lei, essa lei precisa atender ao princípio da anterioridade. Então, a gente só pode cobrar esse tributo no ano seguinte, é o que diz o artigo 150 da nossa Constituição Federal. Essa tese, ela acabou não vingando, né? Ficaram pela anterioridade nonagesimal, então teria que se respeitar um prazo de 90 dias, mas esse é mais um capítulo dos vários ali que a gente conhece de guerra fiscal. Tem guerra dos portos, né? É um outro capítulo, quando a gente pensa na perna anterior ali do varejo, por aí vai. Esse certamente é um desafio dos pequenos e dos médios, tá, André? Naturalmente, os grandes já têm capilaridade, seja por modelo de franquia, seja por lojas próprias, já tem capilaridade para oferecer uma variedade ali de opções de pontos de devolução. Mas o que a gente vem vendo acontecer é diversas startups se movimentando para criar esse ecossistema que o pequeno sozinho, só pelo seu relacionamento, não consegue criar. Então, você se conecta, né, àquela rede, uma rede de pick-up points, de pontos de coleta e retirada, uma rede de lockers. E uma vez que você está conectado, né, a esse parceiro, ele cria esse ecossistema para que você se insira e possa se integrar nos dois polos, né? Você pode receber mercadorias de terceiro, ou você pode permitir que terceiros recebam as suas mercadorias. O mais importante disso é que isso seja viabilizado com a permissão da tomada do crédito. Porque o que acontece? Quando uma operação ela é desfeita, eu já paguei o meu ICMS. No momento que eu emiti a nota, destaquei lá 18% de ICMS aqui em São Paulo, e quando ela é desfeita,
você tem que emitir contra si uma nota de entrada para anular o efeito daquele débito mediante a escrituração de um crédito no mesmo valor. Quando você coloca terceiros dentro dessa equação, você precisa criar um ambiente que permita e viabilize essa troca sem que o crédito tributário se perca, né? Então, obviamente, não é o ponto de coleta ou de retirada que vai tomar o crédito, porque ele só está fazendo uma intermediação, né, para você, mas sim o destinatário final ali, o vendedor originário da mercadoria, que é quem vai perceber esse crédito de volta. A gente tem algumas percepções, mas elas são difíceis de se estimar, tá? Então, é realmente mais uma percepção do que um dado estatístico. Mas a gente entende que o destravamento das operações omnichannel, eles trariam, de novo, não os grandes, mas os pequenos para a omnicanalidade, pois esses que hoje não conseguem ter uma operação integrada. Então, isso tem um potencial de, num médio prazo, 2, 3 anos, gerar um crescimento ali de 10% a 15% nesse tipo de operação, pensando sempre no crescimento mais sobressalente por parte desses menores. Porque, de novo, os grandes já têm um regime especial, os grandes já tomaram uma legal opinion e resolveram assumir um determinado risco, etc, etc. A Becom, a gente teve ano passado diversos, né, eventos e expedientes com órgãos públicos, com legislativo. Eu, pessoalmente, tive na Câmara dos Deputados tratando de pautas fiscais, tive no Senado tratando de pautas fiscais, estive junto ao Ministério Público Federal tratando de pautas fiscais. É claro que hoje existe uma parte da atenção voltada para a própria reforma tributária, né? Então, por exemplo, a responsabilidade tributária dos marketplaces frente a esse novo tributo é um ponto que a gente tem dedicado bastante atenção, né? A gente sabe que é um ponto sensível, mas temos dedicado atenção. O próprio ponto da tributação, né, das importações de pequeno valor por pessoa física, apesar de a Becom hoje não ter uma posição institucional fechada, é um tema de atenção, porque, sem dúvida, tem um impacto potencial muito grande para os nossos associados e para o setor como um todo. Mas a gente tem um entendimento, e até para não te deixar sem nada, né, disso, André, o entendimento de que a gente está falando de uma situação muito complexa. Porque é muito fácil a gente olhar para isso e ver um problema concorrencial, que de fato em algum nível existe. Olhar e falar, poxa, o e-commerce da China importa pagando só o ICMS, não paga imposto de importação, enquanto a nossa carga tributária aqui é de 40%. Então, você pensa em ICMS, IPI, PIS/COFINS, soa como uma sacanagem. Mas existem razões também de ordem aduaneira para que esse instituto exista, né? O que se chama de de minimis, que é essa isenção, ela não foi criada pensando em beneficiar um setor ou nem mesmo um consumidor. Ela foi criada, e isso existe no mundo inteiro, todos os países membros da OCDE têm um de minimis, geralmente maior que no Brasil. Então, a gente precisa enfrentar essa pauta com dados técnicos e com seriedade. E o de minimis, ele existe porque a aduana se sabe incapaz operacionalmente de fiscalizar todas as entradas no território aduaneiro brasileiro. Então, existe uma escolha política de eu vou direcionar a minha atenção e meu pessoal às cargas, às encomendas de maior valor, ainda que a custo de dar uma via expressa, literalmente, é uma remessa expressa, às chamadas encomendas de baixo valor. Existe o viés do consumidor, que no final do dia é quem mais se beneficia, junto com os próprios sellers estrangeiros, disso. Então, dentro dessa equação, a gente tem que achar um ponto ótimo. Não ignorar o problema concorrencial e o problema que isso gera para o mercado interno,
Então, equacionar isso de forma que o nosso mercado interno não perca força, não seja engolido por uma concorrência desleal, não sufocar a nossa aduana, porque seria romântico a gente falar, tá bom, vamos taxar todo mundo. Tá, mas quem que fiscaliza? Isso é realista? E também não onerar demasiado o nosso contribuinte, porque pouco efetivo seria eu barrar a entrada dessas mercadorias por sellers estrangeiros no Brasil, via tributação, para que uma empresa do Brasil venha, baixe um container da mesma mercadoria e revenda essa mesma mercadoria com um sobrepreço e com uma margem maior aqui no Brasil. Então, é uma discussão complexa, tá? Até por isso a Becom ela se permite cadenciar, mas não quer dizer que a gente não esteja atento a todos os movimentos políticos que têm ocorrido em relação a esse assunto, tá?